fraude é escandaloso, precisa ser imediatamente apurado, investigado. Nós, do PSOL, já entramos com uma representação no Ministério Público Federal e também no Tribunal de Contas da União. Porque, primeiro, que são pessoas, esses pastores, o Gilmar Santos e o Arilton Moura, né, que foram citados, não só nesse áudio, mas depois em outras reportagens e divulgações na imprensa. Eles não são parte dos quadros técnicos dos funcionários do MEC, nem de nenhuma outra instância da Câmara de Deputados, nem de nenhuma prefeitura. São duas pessoas das relações pessoais, políticas e religiosas do ministro Milton Ribeiro e do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem o papel de fazer a intermediação com prefeitos e governadores para acelerar e priorizar a destinação de recursos diretamente do FNDE, mas também de emendas parlamentares. E, Diego, esse é um outro aspecto que nós queremos levar adiante e nós também cobramos nas representações que fizemos às duas instituições, ao TCU e ao Ministério Público Federal. Porque, de fato, é gravíssimo que tenha esse tráfico de influência, ou mesmo essa improbidade administrativa, né? Esses indícios apresentados por esses áudios de liberação direta do FNDE, mas também é importante dizer que boa parte desses recursos tem como intermediários também deputados e deputadas que, inclusive, hoje coordenam, controlam a maioria da FNDE. Então, há muito o que ser explicado para a sociedade brasileira, porque o MEC, hoje, infelizmente, é um show de inoperância, de incompetência. O Enem já por 2 vezes quase não aconteceu. Foi um descaso completo nesse contexto de pandemia para o acesso à conectividade, a materiais básicos de higiene, de proteção para os alunos, para os professores. E agora a gente vê que, ao invés do Milton Ribeiro fazer o seu papel como ministro, faz politicagem, se utilizando de parceiros políticos, parceiros religiosos, para poder favorecer essa ou aquela prefeitura que tem relações, inclusive, com deputados do Centrão. A sociedade não pode admitir isso. Muitas pessoas estão falando na queda do ministro Milton Ribeiro. Nós endossamos esse coro. Não é possível que uma das principais pastas, que recebe um dos maiores recursos da União, seja gerida dessa forma. Sim. Ô, deputada, agora muito tem se falado também, eu ouvi análises de que seria algo correspondente àquilo que foi muito falado da CPI da Covid, de um gabinete paralelo, né? Um gabinete paralelo também nesse caso. A senhora entende dessa maneira também? É um gabinete paralelo porque se trata de onde realmente as decisões são tomadas, a política é feita e de onde realmente vem a ordem de comando a respeito dos recursos do FNDE e do MEC como um todo. Mas acaba se tornando o gabinete paralelo oficial do presidente Bolsonaro e desse atual governo, porque é onde realmente se faz a política. Ela deveria ser feita de forma isenta, com a maior transparência possível. Os critérios deveriam ser unicamente a necessidade dos municípios, não deveria haver nenhuma celeridade para privilegiar prefeitos que têm relação e contato com esses líderes religiosos, mas, na verdade, foi montado dentro do MEC um gabinete de favorecimento, é isso que os áudios indicam, favorecimento de prefeitos através dessas duas figuras, pelo comando do ministro Milton Ribeiro. Claro, evidentemente, agora ele quer livrar o Bolsonaro do papel que ele cumpre nesse processo, mas é fato que eles também já foram vistos em diversas agendas oficiais do presidente da República, tem fotos que registram isso, ele é parte das relações pessoais e políticas. Então, é evidente que ele quer salvar o seu chefe, que é o Jair Bolsonaro, mas nós sabemos a relação que existe hoje no governo federal de liberação de emendas. Há pouco tempo, inclusive, foi denunciado o orçamento secreto, ou seja, privilegiando a destinação de recursos federais para deputados que votassem a favor daquilo que o Bolsonaro quer. E agora, recursos do FNDE para prefeitos e para bases eleitorais, de acordo com que a orientação política e esses amigos, essas relações pessoais dele determinam. Sim, como a senhora disse, o pastor, o ministro da Educação, ele isentou o presidente Jair Bolsonaro, né,
nas declarações que fez hoje, a senhora acredita então que essa é uma estratégia de tirar a responsabilidade do presidente? A gente sempre vê isso acontecendo, né, Diego? Quando existe algum escândalo muito absurdo que envolve recursos públicos, envolve tráfico de influência, é natural que queira, ainda mais em ano eleitoral, em que o Bolsonaro não está muito bem das pernas nas pesquisas e que pretende, né, se reeleger, evidentemente. Então, querem preservar ao máximo possível o governo para tentar com que, se houver alguma consequência, recaia somente sobre o ministro Milton Ribeiro. Mas, como já disse e reafirmo, o ministro Milton Ribeiro ele é parte do gabinete central, né, da política bolsonarista. Esses dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, são do círculo pessoal de amizade, de relações políticas, religiosas, já foram vistos em diversos eventos com o Bolsonaro e é tudo parte da mesma construção política, privilegiar a utilização de recursos públicos para o favorecimento de bases políticas e eleitorais de ambos. A senhora acredita em alguma medida vá ser tomada efetivamente em relação a todas essas solicitações feitas hoje? O PSOL apresentou uma delas, mas hoje, por exemplo, eu recebi aqui de vários deputados que também tiveram a mesma postura, né? A senhora acredita que algo mais efetivo, prático, pode acontecer? Diego, eu acredito que sim, houve uma reação muito enérgica por parte de diferentes bancadas, como você bem disse, no Congresso Nacional. Já se fala bastante nos bastidores, né, nos corredores de Brasília, da possibilidade da substituição do ministro, até porque, sendo bastante sincera, também existem outros interesses, né, em colocar no seu lugar também pessoas ligadas a grupos políticos que hoje compõem o Centrão. A FNDE já tem a composição, né, principalmente do PP, do PL e do Republicanos, então tem interesses também políticos de tomar conta também desse outro instrumento que é poderosíssimo, recebe muitos recursos públicos, mas eu acho que independentemente desses interesses escusos por parte de algumas lideranças e partidos políticos, é preciso dar uma resposta para a sociedade. O MEC já foi muito maltratado durante esses anos de governo Bolsonaro, se passa com naturalidade mais esse fato, mais esse escândalo, significa que o país não tem, de fato, uma preocupação com a educação. Eu tenho certeza que isso não é verdade, ainda mais num contexto em que há um grande número de evasão escolar pelos efeitos da pandemia, em que ainda existem milhões de jovens que não estão alfabetizados, ainda que já estejam em idade para que tenham a alfabetização completa. Enfim, são muitos desafios educacionais e o nosso MEC, uma pasta tão importante, tão fundamental para o desenvolvimento do país, não pode seguir nas mãos de alguém que se utiliza ao seu bel prazer para fazer politicagem e não para transformar, não fazer da educação de fato um instrumento de transformação do país, né? Ok.